Danilo Namo nasceu com um problema de visão, mas só um acidente aos 16 anos o transformou em deficiente visual. Uma mudança e tanto de vida. Mas isso não impediu que ele estudasse e fizesse graduação e mestrado em psicologia e doutorado em educação. Danilo é consultor de inclusão e sabe o quanto é difícil a entrada de pessoas com deficiência no mundo do trabalho. Quando você entende que a pessoa com deficiência ela é incapaz, ela não consegue gerir a sua própria vida e que, portanto, ela precisa de ajuda e essa ajuda ela se dá por meio da caridade, você cria tanto nas pessoas que não têm deficiência, mas que fazem parte da sociedade e que fazem essa caridade, uma perspectiva de que, olha, aquele cara ele é inferior a mim, esse cara ele precisa de mim, porque sem mim ele não consegue nem comer, porque o mundo é injusto, a sociedade, sei lá qual a razão que ele pensa, e talvez pior do que isso, né, Cláudia? Cria na pessoa com deficiência um sentimento de autopiedade e de autocomiseração. A pessoa, é muito comum isso. Nós com deficiência, a gente muitas vezes, a gente acha realmente que a gente precisa ser acolhido, precisa ser tutelado pela sociedade por uma pessoa que não tem a deficiência. Preconceito é uma coisa muito fortemente arraigada ainda na cabeça do empresariado, na cabeça das pessoas que trabalham na área de recursos humanos e mesmo na área de saúde e segurança no trabalho. E também estou convencido que esse preconceito não decorre de uma postura má intencionada das pessoas, mas ele é, sobretudo, consequência da falta de hábito da convivência com as pessoas com deficiência. Nós não somos habituados a esse tipo de convivência. Nós temos um foco para quebrar o paradigma que existia e ainda existe, em muitos casos, de achar que a pessoa com deficiência ela não vai desempenhar as funções profissionais igual uma pessoa sem deficiência. Ainda existe isso. Então, o preconceito, quando eu estava falando que não é por uma maldade da pessoa, é por desconhecimento, por falta de oportunidade de conviver. A inclusão das pessoas com deficiência nos sistemas públicos regulares de ensino e de educação precisou e precisa de uma forte vontade política e da pressão de profissionais e das próprias pessoas com deficiência. Por isso, essa inclusão parece revelar mais frutos do que a inclusão no mundo do trabalho, onde o sistema de cotas tenta forçar também que o mundo empresarial rompa seus preconceitos e entre nessa luta pela inclusão e autonomia daqueles que, por séculos, foram invisibilizados pela sociedade. Quando nós falamos da lei de cota, na verdade nós nos referimos a um artigo 93 da Lei 8.213, que é uma lei da Previdência Social. É uma lei, aliás, sobejamente conhecida pelo pessoal que mexe com recursos humanos, ou mesmo pessoal da área de saúde e segurança, porque é nela que estão definidos todos os benefícios da Previdência Social. E lá, num determinado momento, é dito que as empresas, desde que tenham 100 ou mais empregados, são obrigadas a reservarem um percentual, que varia de 2% a 5%, dos seus postos de trabalho para as pessoas com deficiência ou reabilitadas. Todo o processo, ele se baseia fundamentalmente na lei. Muitas das empresas, elas falam que não. Olha, a gente quer fazer o processo de inclusão porque a gente é diferente, porque na nossa empresa a gente respeita a diversidade. Claro que algumas empresas são assim, mas na maioria não, é cumprimento da legislação. Então o processo está muito no início ainda. E eu estou falando isso baseado em todos os dados que a gente lê, todos os artigos, as reportagens. Há um potencial enorme de contratação de profissionais com deficiência, mas eles não são contratados. Muitas vezes em função, claro, da qualificação desses profissionais. De fato, as pessoas com deficiência têm uma dificuldade maior de ter uma boa qualificação. Eles têm uma qualificação um pouco abaixo das pessoas sem deficiência. Mas, fundamentalmente, não é esse o problema. O problema é atitudinal, o problema é de mudança cultural. A pessoa que vai fazer seleção, entrevista de seleção com uma pessoa com deficiência, ela não foi preparada para isso. Ela sabe muito bem entrevistar pessoas sem deficiência, mas a pessoa com deficiência ela não foi preparada. Então a gente preparou essas pessoas para isso. Vai entrevistar um cadeirante? Tem que perguntar para ele que tipo de ajuda que você precisa. Você consegue ir ao banheiro sozinho? Às vezes a gente tem que entrar nesse tipo de aspecto que você não pergunta para uma pessoa que não tem deficiência, né? E de quanto em quanto tempo que você tem que parar para um surdo, você entende, você compreende, você precisa que eu fale mais devagar, tudo isso tem que ser falado.
né, na entrevista. A questão da deficiência, eles falam, né? Não me discrimine por ser deficiente, mas também não se esqueça que eu sou deficiente, porque também não sou igual, né? Tem que ter esse respeito e essa consideração, porque senão a gente também faz de conta que não tem nada, né? A questão é a convivência, a impressão que você vai ter de mim, que os rapazes vão ter de mim, e vice-versa, obviamente, é que vai fazer a mudança. Portanto, não adianta colocar a situação na frente do tempo. A gente só não pode não agir, mas é só com ação. É só os caras com deficiência entrando nas empresas, estando lá no dia a dia, para o pessoal sacar que aquele cara ele pode ser um ótimo profissional, como pode ser um mala, um super de um trapaceiro, que tem muito, obviamente, é ser humano. Só que isso no conceito todo mundo fala, não, aqui pessoa com deficiência aqui é que nem qualquer um. Entendeu? Mas na atitude do dia a dia é que isso vai se construir efetivamente. Então eu acho que não tem outra forma. É claro que tem toda a legislação que é importante até para pressionar as empresas, obviamente. Mas ela não é suficiente para fazer a inclusão. A inclusão ela é feita no dia a dia. Daniele é surda. Pelos preconceitos vigentes, ninguém poderia dizer que ela trabalha no comércio. Mas é em uma unidade de uma grande rede de lojas que ela quebra paradigmas da sociedade. É uma espécie de faz-tudo. Ajuda na parte administrativa, trabalha no caixa. É uma referência como profissional e como ser humano. Eu perdi a audição com 2 anos de idade aproximadamente. Eu não estudei em escolas de surdos. Eu era a única surda na escola. E eu fiz, depois entrei na faculdade, por conta do trabalho, eu não consegui seguir a faculdade de trabalho, eu tranquei. Fiquei 1 ano afastada, mas voltei agora e quero continuar fazendo um curso de administração. Os ouvintes precisam saber língua de sinais para que haja uma real inclusão social dos surdos. O meu primeiro emprego foi em um shopping. Eu tinha 16 para 17 anos. Eu tive muito medo, porque as pessoas achavam que eu não seria capaz e... As pessoas ouvintes não conhecem, né, o mundo dos surdos e como é que os surdos vivem. E não sabem da importância da língua de sinais. Mas é importante que nós, surdos, mantenhamos nossa postura. A gente não pode abaixar a cabeça, a gente tem que chegar e explicar qual é a nossa condição. Somos surdos, uma minoria linguística, usamos uma língua diferente, ensinar essa língua para as pessoas. As empresas têm que desenvolver mais a comunicação, entender um pouco da cultura surda, para que as barreiras possam realmente ser quebradas. Eu sei que é difícil, eu entendo que seja difícil, que as barreiras ainda estão aqui, são muitas, mas a comunidade surda precisa seguir lutando. Algumas empresas acreditam na inclusão, mas elas precisam entender profundamente como é que isso pode ser feito de uma forma mais adequada. Eu acredito nisso. É por isso que eu tenho me preparado nessa área. Ela tem um perfil assim de liderança que ela acaba ajudando a gente também, profissionalmente e pessoalmente dizendo, entendeu? Desesperada. Mas é assim, naturalmente você vai aprendendo. Igual, ela também sente do mesmo jeito quando vocês falam muito rápido. Ninguém trata ela com diferença. Então, pra gente aqui somos todos normais ou anormais, a gente brinca, né? E acaba sendo diferente, acaba sendo um dia a dia diferente, numa brincadeira ou num modo de trabalho, acaba sendo diferente. Eu particularmente estou adorando, é uma experiência nova para mim, muito nova, foi chocante, mas está sendo novo, estou amando, as pessoas que estão à volta dela também, e todo mundo aprende junto. O que acontece em geral, que a gente tem depoimentos de pessoas de loja, é que o clima da unidade melhora. Porque você vê aquela pessoa que tem uma limitação maior do que a sua, todo dia ali se esforçando, querendo dar exemplo, querendo ser profissional, feliz da vida porque está trabalhando. Então, isso leva as pessoas a refletirem também sobre a valorização que elas dão para o trabalho. Tem um impacto diferente, sim, e geralmente muito positivo. Nós temos que pensar também que os surdos não são todos iguais, que as pessoas deficientes não são todas iguais.
Então tem alguns surdos que têm uma postura diferente. Sim, acontece. É como um olhar de desprezo para os outros, mas essa é uma maneira de defesa, é uma forma de defesa. Os surdos às vezes começam a se comunicar e os ouvintes olham assustados. Nossa, que isso que ele está fazendo, esses gestos. Ou falam, nossa, os surdos são bravos. Você vê como eles ficam irritados, eles são bravos, eles são nervosos. E isso não é verdade. Isso tem a ver com a estrutura da língua, com a estrutura gramatical. As expressões faciais fazem parte da gramática da língua. Então, às vezes os ouvintes também têm a noção de que o surdo tem preconceito com os ouvintes. Isso também não é verdade. Mas os ouvintes precisam conhecer melhor o surdo. E um tem que se adaptar à cultura do outro. O ouvinte é do surdo e o surdo é do ouvinte. Não é que vai contratar e vai ficar na empresa por ter deficiência. Não, ela está tendo a oportunidade de ser profissional. E aqui ela tem as barreiras eliminadas. Mas se ela não quiser ser profissional, não vai ser aqui. E isso tem dado certo, porque ao mesmo tempo que foram demitidas umas 100 pessoas que tiveram esse perfil, 940 estão querendo trabalhar. Estão aqui, 940 pessoas é uma empresa grande, né? Podemos olhar ou a metade cheia ou a metade vazia do copo. A metade vazia é que mais de 50% das empresas ainda não cumprem a legislação. A metade cheia é que nesses últimos 10, 12 anos, nós tivemos um aumento exponencial do número de pessoas com deficiência que têm um contrato de trabalho formalmente registrado e essa pessoa tem todos os direitos previdenciários e todos os direitos trabalhistas garantidos. Eu diria que, do ponto de vista quantitativo, nós avançamos bastante, mas ainda há muito a avançar. A enorme maioria das empresas nesse país tem menos de 100 funcionários. A lei de cotas, ela atinge as empresas que têm mais de 100 funcionários. As empresas que têm mais de 100 funcionários é que são obrigadas a contratar profissionais com deficiência. Então, eu ampliaria ou mudaria o foco da lei de cotas para as empresas com menos de 100 funcionários. Primeiro, elas são a maioria. Segundo, as empresas com menos de 100 funcionários, elas podem estar aqui no bairro onde a pessoa mora. Vamos me pegar como exemplo. Digamos que você tem um escritório de psicologia, de análise clínica de testes vocacionais de psicologia. Não seria muito mais fácil eu, Danilo, trabalhar numa empresa onde tem, em vez de ter 500 funcionários, ter 12 funcionários, onde eu sou uma pessoa que vou entrar lá e posso ir a pé para o meu trabalho, ou pegar uma condução só. Se eu fosse um cadeirante, eu poderia até ir com a minha cadeira de rodas aqui pela calçada. Não seria muito mais fácil para me incluir do que me incluir numa empresa que tem 8.000 funcionários, RH, departamento disso, departamento de saúde. Então, eu acho que se a gente diminuísse ou mudasse o foco da lei de cotas para as empresas com menos de 100 funcionários, não excluindo as com mais de 100, isso ajudaria muito. Por exemplo, se você pensar em pessoas com síndrome de Down, com deficiência intelectual, é muito mais fácil dele se adaptar num ambiente menor, num escritório de advocacia com 12, 20 pessoas, numa papelaria, sei lá, qualquer empresa bem menor, é muito mais fácil de se adaptar do que numa grande empresa, onde a competitividade e as relações são sempre mais difíceis. Nesse processo de inclusão no mundo do trabalho, a gente tem conseguido avançar. Por isso é que essa cota é de fundamental importância e eu acho que nós, sociedade, temos que estar muito atentos a quaisquer tentativas, e elas existem, não são poucas, de se acabar com a lei de cotas. Ainda que o grande objetivo seja a gente chegar numa situação em que ela seja absolutamente desnecessária, mas esse dia só acontecerá quando as pessoas, no que se refere ao direito ao trabalho, forem contratadas pelas qualidades, habilidades que possuem, e não por conta de uma ou outra característica, de uma ou outra deficiência que porventura possa ter, então tudo bem, não precisaremos de cota. Enquanto isso não acontece, isso não aconteceu, a lei de cota tem sido uma ferramenta das mais importantes para este processo de inclusão. E aí o que a gente observa é que este convívio dentro das fábricas, dos escritórios e de outros estabelecimentos onde se trabalha lado a lado tem sido um fator facilitador da aceitação e da aprendizagem do convívio com as pessoas com deficiência. A pessoa com deficiência, de fato, tem mais dificuldade de estudar, ela tem mais dificuldade de achar trabalho e, portanto, ela tem mais dificuldade de se tornar autônoma. Então, elas são ações importantes, só que elas têm que ter fim. A gente tem que
eu tenho que ter as mesmas oportunidades que vocês três tiveram para trabalhar e para estudar. O dia que isso acontecer, não tem que ter lei de proteção nenhuma. A gente tem que assumir a nossa própria vida. O psicólogo adora falar a palavra empoderamento. A gente tem que ter o empoderamento das nossas próprias vidas. Não perca no próximo Diversidade a inclusão pela arte.